luto. Luto no futebol. Bom dia, se possível for. Estou começando o programa do dia de hoje um pouco mais tarde do que o habitual. Devido a um problema que houve aqui, eu tive a oportunidade de falar com vocês. Vocês podem até observar que a imagem não está lá, essas coisas, por quanto da falta de luz que houve durante 24 horas, onde nós temos a nossa casa em estúdio. E, na verdade, é problema do Rio de Janeiro. Quando chove, as coisas acontecem e fica cada vez mais problemático. Essa é que é a verdade. E eu até entendo, digamos assim, a demora do que houve aqui na rua, porque, afinal de contas, eu estava conversando com alguém da prefeitura e o cidadão estava me dizendo que só no Alto da Boa Vista 18 árvores caíram, árvores inclusive em cima de casa de pessoas que ficaram desalojadas, e alguns estimam em mais de 60 árvores devido à tempestade que caiu no Rio de Janeiro anteontem. E aqui na minha região nós fomos atingidos. Uma árvore enorme, uma árvore maior do que um edifício de 5 andares. Ela caiu entre o meu edifício, que é um edifício, por sinal, de 5 andares, e um outro edifício de uns 12, 13 andares, mais ou menos, todos de moradia. E essa árvore, ela caiu assim, e ela ficou pendurada nos fios de um poste que estava entortando. Então o risco era muito grande mesmo. Automaticamente, nós mesmos, moradores, aliás, do edifício ao lado, arranjaram aquela fita de interdição, interditaram, chamamos a prefeitura municipal, que aqui veio. Só que houve uma demora muito grande entre o aqui chegar no dia de ontem, por volta de 8 horas da manhã, e em fazer alguma coisa. E a árvore vinha, cedendo. Se essa árvore caísse, ela provocaria um desastre, porque primeiro ela envolveria toda a grade do edifício vizinho, o edifício de maior número de apartamentos. E poderia também envolver a nossa grade de um edifício menor. Mas acontece o seguinte, que aquilo estava energizado, a árvore estava em cima digamos assim, dos fios de alta tensão, apoiada num poste, entortando, por causa do tamanho de uma árvore centenária, provavelmente 100, 150, talvez até 200 anos que aí estava, até embelezando a rua, e que não resistiu à força do vento. Resultado, nós passamos um dia muito tenso, muito tenso. Eu, como síndico do prédio que eu moro, a síndica do prédio ao lado, os moradores de um modo geral, esperando, e chegava a hora caminhão da Conlub, não pode, tem que vir primeiro a Light, se encontravam e tal, até que finalmente, com a ação do superintendente da prefeitura, que é um rapaz novo, mas que foi bastante talentoso, do ponto de vista eu diria até mais dedicado, né? E talentoso no sentido de telefonar, essa coisa toda, vinha virar à noite, porque foi acidente demais, tem caminhão de menos, tem bombeiro de menos, tem, enfim, coisas desse nível, né? E a dificuldade do município que todos sabemos. E finalmente, ontem, por volta de 5 da tarde, chegaram os 2 carros necessários, tanto o da Light, que prontamente fizeram o aterramento do lugar, que é fundamental, porque a energia estava desligada, mas acontece o seguinte, que se não fosse feito esse aterramento, se houvesse algum gerador, ele poderia absorver a carga elétrica e até matar uma pessoa. Um desses que iriam subir para poder cortar a árvore tinha que ser cortada aos pedaços. Isso foi feito. O pessoal da Light foi bastante competente, já fez um aterramento, mas já era por volta de quase 9 horas da noite. E pasmem-se vocês, às 9h30 da noite, eles começaram a cortar a árvore com aqueles caminhões da Conlub que tem um braço enorme, capazes de atingir até o 10º andar de um edifício. E com todo cuidado, eu acompanhei, né,
trabalho realmente admirável, o esforço do rapaz que subia na caçamba e do rapaz que controlava aquela caçamba lá em cima, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E ele foi cortando essas árvores no espaço de 1 metro, por exemplo, 1,5 metro, por aí. Cada toco que caía, gente, olha, eu não tenho braço para dizer tamanhos dos galhos dessa árvore e até do próprio tronco. Cada um era uma batida, era um impacto extraordinário. E aconteceu a habilidade desse rapaz, que talvez, provavelmente, não ganhe nem muito, né? Infelizmente, essa história do Brasil são abnegados, todos mal pagos, né? Mas talentoso com aquela serra elétrica, porque ele conseguiu apenas uma vez que bateu nos fios, não arrebentou fio, que eu saiba. De resto, não. Ele conseguiu, então, tirar o perigo que estava ali evidente. Hoje só tem um toco, onde era uma frondosa árvore maravilhosa que se foi, mas pelo bem comum. Então essa história que nós passamos, e por volta de 5 horas da manhã é que foi religado a luz. Ou seja, a gente passou 26 horas sem luz. Por esse motivo não houve o programa na segunda-feira, e a recomendação, nem haveria não for a tragédia do Flamengo. Porque a recomendação era o seguinte: olha, nas primeiras horas depois de religada, não use aparelhos eletrônicos, porque a recarga é muito forte. Quer dizer, aquele impacto pode queimar os aparelhos. Mas agora estamos numa margem segura e eu não faria o programa do dia de hoje, até dispensei os meus convidados, né, porque quero agradecer ao Silvio Corvesano, doutor Silvio, presidente do CREBEJ, a compreensão. Quero agradecer ao nosso querido doutor Cícero Munhoz, diretor-geral do Hospital Alemão do Amparo, a compreensão, ao Beto Aquino, que você sabe é dentista, empresário e é também cantor, que viria hoje, e ao Manel Dionísio, presidente da Escola de Mestre-Sala Porta-Bandeira, Pode-Estradar do Rio de Janeiro, que também viria hoje. E eu falei, olha, não há condição, né? Eu não vou fazer com que as pessoas se desloquem, umas morando na Barra da Tijuca, outros no Jardim Botânico. Eu sei que também parece que lá no Jardim Botânico estava faltando água. Eu não ia fazer com que as pessoas viessem para cá à toa. E isso eu fui comunicando ao longo. Mas agora há pouco, então, depois de uma noite extremamente mal dormida, porque a gente esteve acompanhando todo o episódio com receios, né, ajudando na medida do possível, olha, não fica por aí, afasta um pouco mais. Um trabalho muito bonito da Guarda Municipal, eu quero elogiar e agradecer. Inclusive ao doutor Luiz Teixeira, que também eu tive a oportunidade de falar com ele, foi uma pessoa que já foi presidente da CONUB, que provavelmente deve ter contatado as pessoas, mas não foi por isso, eles também já estavam aqui. O que eu quero dizer para você é que aqui já se resolveu tudo. Muita gente perdeu tudo que estava na geladeira, né? Não foi o nosso caso, graças a Deus, que mantemos ela fechadinha, mas não é fácil. E a nossa preocupação maior não era só do meu edifício. Estavam envolvidos nessa falta de luz perto de, muito provavelmente, uns 20 edifícios, né? E a minha preocupação como síndico e, na verdade, como responsável pela minha unidade, é o seguinte: chega um ponto que a água acaba, porque você usa a bomba para mandar a água para cima, a bomba d'água. Né? Se não tiver energia, não tem como mandar, e as pessoas poderiam ficar sem água. Graças a Deus isso também não aconteceu, mas foi um sufoco. Quando você olhava para o relógio, 9 horas da noite, os caminhões ali, ninguém tinha começado a cortar uma árvore imensa, gigantesca, né? E você pensar, meu Deus do céu, não vai ser possível. E foi possível, e eu quero parabenizar a ação, nesse particular, da Prefeitura. A gente sabe da dificuldade, a gente não pode só criticar, a gente tem que agradecer e saber da dificuldade, né? Não foi fácil. Esses meninos que aqui vieram cortar, na realidade já vieram de outros lugares que estavam cortando árvores, que amassaram carros e que deslojaram famílias. Então o nosso problema foi grande, mas o nosso problema não foi maior do que esses. Mas nenhum desses problemas seria maior do que ocorreu hoje. E digo isso como vascaíno, nas 7
do Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Eu me emociono porque o Brasil, infelizmente, tem nos clubes a saída da pobreza. Essa é a verdade. Ainda há pouco a televisão mostrou que o Espírito Santo, imagine, está com o melhor ensino de médio do Brasil. É uma vergonha para os demais estados. Parabéns ao Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que jovem no Brasil só tem oportunidade em clube. Eu recuo no tempo e no espaço e me lembro com 15 anos de idade, quando, apesar das minhas pernas curtas, eu tenho 1,69 m só de altura, eu fui campeão de uma Olimpíada estudantil, porque eu tinha uma velocidade que era bastante impressionante para quem tinha 15 anos. Eu fiz 100 metros em apenas 12 segundos e 9 décimos. Ganhei uma medalha e não tive a continuidade da carreira porque não havia planejamento para isso, diferentemente dos Estados Unidos, onde na realidade, quando se descobre um valor, qualquer que seja o valor, seja no futebol, seja principalmente no basquete, mas seja no vôlei, esses meninos são pensados pelas universidades, que pagam todo o estudo do garoto, muitas das vezes, desde lá do princípio, para poder tê-lo como atleta. E no Brasil quem faz isso é clube. E quem faz isso é clube grande, como o Flamengo, como o Fluminense, como o Vasco, como o Botafogo, São Paulo, Corinthians, etc. E tal. E às vezes até pequenos clubes também fazem. O Flamengo é um exemplo disso. O Flamengo é um adversário que seja respeito, né? Faz um trabalho hoje muito bonito e... Perdão, nós todos estamos de luto. Fatalidade, vão apurar as causas naturalmente, parece, olha, o cuidado que se tem que ter com ar-condicionado. Né? Aqui em casa eu sou enjoado, às vezes eu falo, olha, não deixa nenhum pano próximo de ar-condicionado, porque pode dar um curto, aquilo lambe e você está dormindo e você de repente, é o que provavelmente aconteceu com esses 10 meninos que morreram na sede do Flamengo. 10 garotos de 14 a 16 anos. Meninos que estavam de fora fazendo testes, alguns que aqui estavam já provavelmente acordados para permanecer no Flamengo, acordados no sentido de acordo, naturalmente, e outros que já pertenciam ao elenco, como eu estou dizendo, e de repente só 3 escaparam, eram 13, 10 vieram a falecer. Imagina o sofrimento, a dor dessas famílias, e a gente não pode dar a nós essa absolvição de culpabilidade num caso desse. Tem que ser apurado, tem que ser analisado por que houve, porque isso é inadmissível, perdão, né? Na minha pequenez, no meu pequeno tamanho, eu acho que todos nós deveríamos morrer com mais idade. Me perdoe o pouco conhecimento. Acho que é muito duro você perceber que meninos de terra idade, nós também fomos meninos, tivemos a chance de viver até uma idade maior. Quantos sonhos habitam a cabeça de um menininho de 14 até 16 anos, 17, ou de 13 até 17, não sei. Então, a gente não recupera nunca de uma tragédia, é impossível você se recuperar de uma tragédia como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, mas é também impossível você se conformar com a perda de uma vida jovem, imagina com a perda de 10 vidas, infelicitando as famílias, infelicitando o esporte, enlutando o esporte. Há pouco na televisão diziam que estava até programado um jogo por esses dias, não sei de quem, do Flamengo com o Fluminense. Parece que a federação vai adiar isso porque não há o
que falar, né? Só Deus para poder explicar mesmo, só os espíritos superiores que podem de alguma forma explicar um evento desse, se é que podem. O lamentável é que são sonhos destruídos. A gente precisa rever esse Brasil. Nosso Oscar Belo está dizendo força aos pais dos atletas, é verdade. Que Deus ampare, Milton Ferreira da Silva, todos que estão vendo, vocês me perdoem eu não falar os nomes, eu sempre falo com o maior prazer, como Edson Oliveira, lá da Felicidade FM, porque o sentimento é oco. Que falar? Só me solidarizar com a torcida do Flamengo, mas com todas as torcidas. Né? Muito triste. Muito triste. Vamos torcer por dias melhores. Né? Que sejam apuradas as causas. Provavelmente, na verdade, alguma não adoro isso, não ver. O que há provavelmente incompetência, distração, incompetência, não no sentido de ser um cara permanente incompetente, às vezes pequenas coisas. Às vezes eu fico para morrer, porque o filho deixa, digamos assim, em cima de uma impressora, deixa um pedaço de pano. Eu disse que não faz, aí acho que eu sou exagerado, percebe? Mas não é, às vezes, um pedaço de pano, uma cortina. Se você tem um ar-condicionado, faça a cortina mais curta do ar-condicionado. Porque ao longo da minha carreira jornalística, que já vai longe, eu cansei de ver incidentes que foram provocados, que deu um curto no ar-condicionado, e às vezes aquilo que ficaria só no curto pega no pano, lambe, quando vê, você sequer amanhece. O Luiz Santoro está vendo a gente, nosso querido amigo de tantos anos. Ontem comemoramos até aniversário de amizade, né, Santoro? Abraço grande aqui no Face. O Oscar está dizendo que amanhã seria o jogo que deve ser adiado. Pois é. Agora é triste, né? É uma coisa que nós vivemos um período no Brasil. Ainda ontem fiquei sabendo que o presidente está com pneumonia. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Tomara que ele consiga sobreviver pelo bem do Brasil, independentemente de você ter votado, de não ter votado. Fica essa discussão estúpida de esquerda, de direita. Esquece esse negócio, toca o Brasil para frente, né? Seja oposição, mas oposição responsável. Marcelo Beretti também está vendo a gente. Lamentável o que aconteceu, é verdade. Então você fica assim, percebendo que nós todos, uma coisa que eu aprendi do Oscar Belo está vivendo agora, se possível, ser sempre preocupado com a possibilidade de uma catástrofe. É dele a frase que quando ele entra no ambiente, ele está sempre olhando onde é que pode sair. Né? E apesar de ser um comportamento que alguns possam imaginar meio que paranoico, não é isso não. É você ter noção dos perigos da vida. Se você tem noção dos perigos da vida, você pode ter uma chance de ser mais longevo, ou seja, de viver mais. E quando nós somos mais velhos, nós temos que ter preocupação sobre os mais novos. Porque a gente sabe, quando a gente é menino, meu Deus do céu, né? Todos nós aqui fomos meninos. O Otávio de Mello está dizendo que qualquer vida é importante, e é verdade. Me perdoe a lágrima rolando, mas infelizmente esse é o meu sentimento. Hoje não há o que comemorar. Não há o que comemorar. Valores jovens, valores que provavelmente brilhariam no Flamengo, mas que, se fossem vendidos, poderiam brilhar no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, no São Paulo, no Corinthians. De repente, quem sabe, até uma carreira na Europa, que é o sonho de todos os garotos que hoje chegam, e que, de repente, tem a sua vida ceifada por uma chama vagabunda, por uma falta de cuidado, provavelmente. As coisas não acontecem sozinhas, né? Quando você vê hoje nos hospitais do Rio de Janeiro as dificuldades, a incúria, né? A falta de respeito com o ser humano, soma de todos esses desgovernos que nós possuímos no passado,
Você vê ar-condicionado quebrado, ar-condicionado funcionando com barulhos estranhos, tudo isso, não é? Tudo tem que ser prevenido, não é? E pensar, como diz aí o Oscar, como escapar de um acidente. A Leila Fortunato dizendo, estou em choque, como nós todos estamos. Minha mulher sequer acordou ainda, foi dormir muito tarde ontem. Eu aproveitei, os meninos já foram trabalhar. Eu aproveitei para falar, não, eu vou estar presente, eu não posso deixar de manifestar esse meu sentimento. Aí não é o profissional, aí é o ser humano, porque profissional faz para ter audiência, é diferente, né? É diferente. Apenas manifestar o que eu posso fazer. Não sei. Ser humano, só isso. Chorar com esses pais, chorar com essas mães. Perdão. Minha solidariedade aos torcedores, a imensa torcida do Flamengo, como vascaíno que sou. As rivalidades ficam no futebol, não podem ficar no ser humano. Acredito que todos os torcedores responsáveis do Fluminense, do Botafogo, estão como eu estou no dia de hoje. Daqui a pouco a gente muda os sentimentos, né? O dia passa, as tragédias vão sendo esquecidas, infelizmente. Mas em algum momento alguém poderia ter feito alguma coisa para que tal não acontecesse. E é isso, Washington Benz, que tem que ser apurado, para que novas tragédias não ocorram. Ao longo da minha profissão, que já vai longe, eu venho dizendo isso todo dia. E não sou melhor que ninguém, porque se fosse, provavelmente estaria conseguindo fazer algo mais. O que eu posso fazer é isso. Espero que tenham passado o recado. Um grande abraço a todos vocês. Se possível, um bom dia. Perdão, não pode ser mais alegre. Só Deus na causa. Fiquem com Deus, um abraço grande, que Deus abençoe e fortaleça esses pais e que se apure as responsabilidades do que ocorreu. Oscar disse, é verdade, hoje, agora, todos são povo meus, pelo Consolador. Amém. Tânia Souza, um abraço para ti. Perdoe, gente, não há condição de amém. Fiquem com Deus. Namastê.